E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre construção. Como nós vivemos numa construção de realidade. Mas antes de eu dar início ao vídeo, eu queria responder, alguns inscritos ficaram com dúvidas, porque viram uma mudança repentina no canal, começaram a aparecer vídeos antigos, muito antigos, do ano passado, início do ano passado, e muita gente não entendeu nada, Alguns que não conhecem o nosso canal acharam que eram vídeos novos, mas eu queria explicar aqui o seguinte, No YouTube, a gente às vezes começa a sofrer muita perseguição, até mesmo por causa dos nossos temas. Então, tem gente que diz que meu canal caiu. Eu nunca tive um canal excluído pelo YouTube, nem nunca tive um vídeo excluído pelo YouTube. Quando saiu do ar foi porque eu tirei por um motivo ou por outro, ou porque eu estava sofrendo algum risco, ou porque simplesmente eu estava querendo dar o foda-se, acabar com tudo. Mas a maioria dos meus vídeos, já passar, a ambulância, o sofrimento humano, isso que é vida, polícia, ouviu sirene, pronto, tem alguém desgraçado. Hoje, um dia, para mim tá um dia tranquilo, a maioria dos meus dias são tranquilos, mas a gente tá vendo que tem muita gente sofrendo no mundo aí, Mas então, como eu falei, a maioria dos meus vídeos são todos monetizados, não ofendem a nenhum critério do YouTube, a nenhuma diretriz, Se eu for contar dos quase 400 vídeos que eu tenho, talvez eu tenha 3 com restrição só de comerciais, de propaganda, porque por algum motivo eu não consegui viabilizar a monetização desses vídeos. Mas posso colocar aí de quase 400 vídeos, se eu tiver 3 ou 5 com restrição de monetização, mais ou menos isso aí. Então, o meu trabalho sempre foi um trabalho muito sério, sempre foi um trabalho, Eu às vezes, eu tenho o meu jeito, eu posso exagerar, Eu também conheço o que eu posso, o que eu não posso fazer no YouTube. Eu não sou burro, igual alguns aí que perdem canais porque são burros, porque não, tem muito conhecimento, às vezes muita cultura, lê muito, Bota óculos na cara de tanto que lê, Mas é burro, não tem estratégia. A gente conhece um monte de gente por aí, Gente com 30 mil num canal, de repente fala merda, perde o canal de uma hora para outra, não consegue reconquistar os inscritos, porque está estagnado, São ideias atrasadas. Nosso canal aqui é um canal versátil. A gente fala sobre tudo aqui, praticamente. Eu acho que só não falo muito sobre política, porque eu não gosto, entende? Então, mas eu abordo vários níveis de assuntos e eu sei muito bem como eu tenho que agir diante do YouTube. Eu tenho sim uma responsabilidade. Eu tenho sim que seguir as diretrizes, Aqui é um canal aberto para todo mundo, Então o que acontece? Eu queria explicar isso, Às vezes eu tenho que resetar o meu canal, ocultar o canal por um tempo. Isso dá trabalho, porque os vídeos ficam todos privados. Aí muitas das vezes você perde um monte de inscritos, depois os inscritos vão voltando aos poucos, o YouTube vai te devolvendo. Mas isso até, para quem trata de temas mais polêmicos aí, é uma estratégia, entende? De vez em quando você tem que resetar o seu canal. Foi o que eu fiz. Resetei o canal para poder
né, dar uma zerada, porque eu já não estava conseguindo mais nem monetizar vídeo, né? Já começou uma perseguição desse algoritmo aí do YouTube, né? E aí qualquer vídeo que você faz, eles te bloqueiam, ou eles não te deixam monetizar, né? E isso aqui é um trabalho para mim. É um trabalho, eu não peço dinheiro de inscrito, eu não sabe, quem quiser ser aí membro do canal, fique à vontade, mas eu só peço, é membro quem quiser, né? Não estou correndo atrás disso mesmo porque eu tenho a monetização. Então, o mais importante para mim é ter a monetização do trabalho que eu faço, do YouTube, né? Que é em dólar, né? Que é lá de fora. Entende? Não é muita coisa, mas me ajuda. Então, isso foi um reset, né, que eu fiz, uma ocultação de canal por 1 ou 2 dias para poder dar um reset aí e poder continuar fazendo meu trabalho com tranquilidade e voltar a poder colocar os meus vídeos sem problemas. E hoje eu queria, né, dar essa explicação, eu queria dizer o seguinte, que eu queria falar aqui hoje sobre construção. Para pensar, né? Se você nunca parou para pensar nisso. A vida, ela é tão sem graça, tão sem propósito, tão sem sentido. Se você olhar a vida sem o ser humano, né? Faz essa experiência mental aí. Tira o ser humano da parada. Volta lá para antes que o ser humano existia, não sei se foi 300 mil anos, 400 mil anos. Volta lá, né? Não sei se foi... Eu não sei se as datas estão certas, né? Há um tempo que eu não leio sobre isso, mas eu não sei se o Homo sapiens surgiu há 300, 400 mil anos. Parece que sim, né? Ou seja, não teve nem contato com os dinossauros, que foram extintos muito antes. Se eu estiver errado nas minhas contas aqui, alguém aí pode me corrigir. Mas enfim, né? Faz esse exercício mental. Volta lá atrás, quando o ser humano não existia ainda. Né? Volta bem atrás, onde nem primatas existiam. Entendeu? Existiam alguns símios, né? Um pouco parecidos com a gente, mas sem raciocínio, não tinham capacidade de construir ferramentas, nada, né? Pensa nesse mundo, qual a lógica disso? Qual a lógica de um mundo onde os animais ficam devorando os outros, né? Devorando o próprio ser humano, né? Que ainda era, né, um protótipo de humano, né? Sei lá, um Neandertal, que eu acho que, não sei se os Neandertais tiveram contato com os dinossauros, mas enfim, né? Várias feras, umas devorando as outras. Não tinha pensamento, não tinha lógica, não tinha raciocínio, não tinha nem religião, não tinha nada, né? Eram simplesmente animais devorando animais. Que sentido que faz essa construção? Que foram, acho que milhares ou milhões de anos, será, né? Um mundo simplesmente de animais se devorando e de chuva, de sol, tempestades, né? Florestas, árvores, montanhas, animais. Que construção é essa, né? Quem se interessaria por assistir um filme desse, né? Onde só tem bicho, um devorando o outro e tal. Não tem história, não tem drama, não tem comédia, não tem ficção científica, não tem linguagem, não tem nada. Quem se interessaria por um filme desse? Ninguém, né? Tem até um filme, né, antigo, A Era do Fogo, que é um filme muito interessante, né? Acho que, não sei se é da década de 1980 ou até antes, né? É um filme que mostra um grupo de... Acho que são um grupo de... Não sei se são de Neandertais ou já de Homo sapiens, muito primitivos. Eles não têm linguagem, né? E a luta deles é pelo fogo, por conseguir fogo. Através de raio, né, que caía e queimava uma árvore e tal. E não havia linguagem. Então é um filme interessante, um filme que é um exercício, né, para quem gosta de cinema. A Era do Fogo.
Não sei se é fácil de achar, né? Porque é um filme muito antigo. Mas nesses streams da vida aí, eu acho que hoje em dia dá pra achar esse filme, né? Então é um filme que não tem linguagem, é um filme que não tem texto, é um filme que só mostra a vida, né, dos seres primitivos. Então que graça que tem isso, né? Para alguns vai ser até monótono. Para alguns que têm interesse na antropologia, né, no estudo de como seria uma sociedade sem comunicação, né, sem recursos, primitiva mesmo, né, é interessante, mas eu acho que para a grande maioria seria um filme monótono, para quem não tivesse esse tipo de interesse intelectual. Então, para pensar como era antes, né? Foram milhares, né, milhões de anos, e depois milhares de anos, centenas de anos, sem nada. Sem Deus, sem famílias, sem drama, sem comédia, sem ficção, sem nada. Aí você olha, né, que a história humana ela é muito recente na história do Homo sapiens. Se eu não me engano, como eu falei, se eu não estiver errando nos números, remonta a uns 400 mil anos atrás, 300, 400 mil anos atrás. Isso, o Homo sapiens, com a nossa configuração, né? Já conseguiu fazer algumas ferramentas, começou já a criar tribos, a lutar entre si, né? Tribos lutando entre si e tal. Aí já começou o início, né? Um princípio de religião, né? Os sacerdotes, o culto, né, aos astros, ao sol, à lua, o medo da noite, o medo da escuridão, né, dos predadores, que simbolizavam o demônio, a morte, tudo isso. Isso foi uma construção muito recente, quando o homem começou a pensar. Né? O homem começou a inventar deuses, o homem começou a fazer perguntas que antes não existiam, né? De onde vim, para onde vou, quem sou, por que estou aqui, né? Começou a desenvolver linguagem, isso há milhares de anos atrás. E aí, de repente, a sociedade começou a se desenvolver, né? O homem começou a criar tecnologia, começou a criar navegação, começou a criar códigos de moral, isso pode, isso não pode. Começou a existir a política, né? O controle. E aí a gente começou a ver civilizações mais próximas do que nós vemos hoje. Mas, como eu falei, né? Nesse exercício mental de olhar como era antes não tinha nada. E de repente começou essa grande construção que nós chamamos de Matrix. Cheio de regras, cheio de política, cheio de interesse financeiro, homens contra homens, tribos contra tribos, religiões contra religiões. Isso é recente, gente. Isso é novo. Entende? O cara dá graças a Deus porque escapou da morte, porque a medicina, com os seus recursos, o salvou, né? Não foi Deus nenhum que salvou, né? Porque se ele tivesse nascido alguns séculos atrás, estaria morto, né? Eu não tinha recursos, né? A religião não deixava a ciência evoluir, a religião não deixava nem sequer se tocar em cadáveres, se fazer dissecação. Muitos, né, dos primeiros médicos foram criminosos, né? Arriscavam a vida roubando corpos para poder dissecar, para poder conhecer, né, para poder estudar. Então, eu acho muito interessante, né? Nós vivemos numa sociedade construída, todo mundo já nasce numa sociedade construída, cheia de regras, cheia de diretrizes, cheia de pode isso, aquilo não pode, isso é obrigatório, né? Isso você não deve fazer, cheio de obrigações. Nós já nascemos nessa sociedade. Só que isso é muito recente. Muito recente. Principalmente da forma que se vê nos dias de hoje, né? Onde ainda nós temos liberdade de expressão. Né? Houve uma época onde a mulher não tinha direito a voto. Houve uma época onde a mulher não tinha direito a trabalhar, tinha que depender do homem. Houve uma época onde os negros eram considerados animais.
assim como as mulheres, né? É por isso que eu não consigo entender um negro cristão, nem uma mulher cristã. Não consigo entender. Não consigo entender. A única explicação para mim é a ignorância. Ignorância sobre a história, né, da humanidade. Alguém que fala que escapou do câncer graças a Deus, mas se tivesse tido esse câncer alguns séculos atrás, não preciso nem muito, né? Muito para trás, não. Poucos séculos atrás, ou há poucos anos atrás, teria morrido. Já se esqueceram das grandes pandemias, né? Na Europa, a peste negra, a peste bubônica, que matou, se eu não me engano, não sei se foi 1/3 da população da Europa. 1/3, 1/5, não sei que matou muita gente. Peste bubônica. Entende? Cadê Deus nessas épocas? Deus é uma entidade muito atual, né? Esse Deus bonzinho, esse Deus que protege, né? Na realidade não protege nada. Caminhões de crentes estão toda hora aí matando, né? Caindo em ribanceira, matando um monte de fiéis. Pastores dando ataque cardíaco em pleno culto. Tivemos agora o pastor, né, da Bola de Neve, criador da Bola de Neve, né? Envolvido com problemas judiciais. A mulher colocou uma restrição, né, contra ele, né? A restrição judicial contra ele, a medida restritiva, ele não podia chegar perto dela, porque ela alegou que ele era violento, né? Morreu de moto, caiu de moto, morreu. Pastor de uma grande denominação. E aí? Então, esse Deus bonzinho, essa construção de realidade, de que nós temos valor, de que o ser humano nasceu porque tem alguma importância, isso é tudo inventado. Nós construímos um mundo que nunca existiu. As civilizações são recentes. O ser humano sempre foi comida de outros predadores mais poderosos. Eram guerras terríveis entre as próprias tribos inimigas. Mutilações, imagina, uma pessoa mutilada, perdeu um membro, numa época onde não havia nenhum tipo de recurso. A escravidão que durou séculos, apoiada pela religião. E ainda tem negro descendente de escravo que é religioso. Segue Jesus, um patriarca branco, com 2 apóstolos homens e brancos. Não é? Segundo a fé, segundo a arte sacra. Jesus é europeu de olho azul, né? Então, todas essas construções, o que eu tinha para falar aqui hoje, né? Esse vídeo aqui hoje, ele surgiu em função dessa questão de que a gente tanto fala aqui da Matrix, né? Matrix é construção. Você já reparou, né? Inicialmente eu falei, faça a experiência de um mundo sem seres humanos. É um mundo inútil, sem sentido, sem lógica, né? O ser humano é que inventou lógica, inventou sentido para o mundo. Nunca houve sentido nesse mundo aqui. Agora faça outro exercício mental. Faça outro exercício mental. Pense o seguinte, né? Por que eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida ter sentido? O trabalho. Por que eu sou obrigado a trabalhar? Por que eu não existo no mundo? Já que existe um Deus, né? Já que existe um propósito na vida, já que a vida faz sentido, né? Para a maioria aí, né? Já que existe um mundo espiritual te esperando, já que existem as recompensas e os castigos, já que existe tudo isso, que nunca existiu antes do ser humano existir, né? Eu falei, foi uma construção humana, o ser humano começou a pensar, começou a desenvolver hipóteses, as mais translocadas possíveis, porque não podiam ser comprovadas, né? Até o advento da ciência. A ciência matou Deus, né? Como diz Nietzsche, né? Deus está morto. Vai dizer o quê, né? O advento do pensamento, não tem como.
Você olha para trás, você vê, nunca existiu nada, sentido algum. Que sentido tem um bando de dinossauro andando para lá e para cá, um matando os outros? Onde uma sociedade onde nem o ser humano existia. Que sentido tem isso, né? O sentido começou a aparecer quando o ser humano começou a inventar. Ele inventou que ele era especial, que tinha um Deus, né? Que ele tinha que reverenciar os deuses, que ele tinha que fazer rituais, né? Para poder ter colheitas, para poder, né, ficar protegido das intempéries. Ele tinha que agradar os deuses, que geralmente estavam lá no alto, né? O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas e tal. Então pare e pense, né? Já que é tudo, já que existe um Deus, já que existe sentido na vida, né? Por que eu não vivo num mundo perfeito, maravilhoso, num mundo onde eu não preciso trabalhar, né? Ou se eu tivesse que trabalhar, que eu trabalhasse em algo que ia me dar muito prazer, né? Por que eu preciso nascer num mundo onde eu morro, né? Onde eu vejo os meus entes queridos morrerem, onde eu vejo várias pessoas morrerem o tempo todo, mortas por outras pessoas? Por que eu preciso existir num mundo onde tem que ter algo, alguma atividade, alguma ação, alguma motivação para ter sentido? É a pergunta que eu deixo aqui para vocês, né? Porque as pessoas que conhecem a verdade, como nós conhecemos, né? As pessoas que varreram todo esse lixo, toda essa mentira de religião, toda essa mentira de que vida vale a pena, toda essa mentira de que nós somos especiais, que nós somos seres de luz, seres espirituais, nós que conseguimos varrer tudo isso, né? Limpar toda essa sujeira que encobre a verdade, nós que nos descobrimos como ratos. A vida de um rato não tem sentido, é só comer, beber, buscar comida, buscar abrigo, se reproduzir e morrer. É só isso. A natureza não está nem aí para os ratos, né? Eles nascem e morrem aos milhares, como nós. Então não tem diferença, nós somos como roedores. A única diferença é que somos predadores relativamente conscientes, né? Predadores racionais. Somos os melhores predadores, né? Somos os melhores ratos, ratos mais eficientes. Mas o final nosso é o mesmo de que qualquer rato. E nós que descobrimos isso, né, agora lançamos a pergunta: por que você sempre tem que procurar um sentido? Por que a vida em si não tem sentido? Caímos no niilismo, né? Que é a nossa compreensão. Por que você, cristão, precisa se devotar a uma religião, a um Deus? Precisa gastar dinheiro com isso, tempo com isso? Por que certas pessoas precisam se devotar ao trabalho para achar um sentido? Por que certas pessoas precisam se devotar a um filho, a uma esposa, a um marido, a uma família, a um ente querido, doente, para ter sentido? Por que certas pessoas precisam do esporte, das atividades físicas, para ter um sentido? Por que certas pessoas precisam se envolver com a tecnologia, querer descobrir algo, físicos teóricos, querendo descobrir extraterrestres, querendo descobrir alguma coisa que ninguém descobriu? Por quê? Se a vida já em si teria sentido. Então a gente traz essa realidade aqui, né? A vida é uma bosta. A vida não tem sentido algum, a não ser o que você inventa, a não ser o que os grupos inventam. Quando você se desfaz de todo esse lixo psicológico, cultural, emocional, quando você se desfaz de tudo isso, você olha o que é a vida, você vê que você não é diferente de um camundongo. Construir prédios, aviões, navios, submarinos, armas de guerra.
Isso são sentidos construídos e inventados. Porque quando você volta no tempo, você vê que quando não existia o ser humano, não existia sentido algum em nada. Eram só animais se matando na luta pela sobrevivência. E hoje a gente descobre isso. Pouquíssimos, né, sabem dessa verdade. E nós somos um dos poucos canais, né, se não formos os únicos, que passa essa verdade. Vida não tem sentido, a não ser aquele que você inventa. Quase sempre para comer na mão de alguém, né? Quase sempre para trabalhar a vida inteira por nada e para nada. Para trazer algum benefício para a sociedade, para inventar alguma coisa nova, né? E no final, seu destino é comer grama pela raiz. Seja um mendigo, seja um rei. Seja um idiota, seja o ganhador do Nobel. O destino é sempre o mesmo. Velhice, doença e morte. Então, eu sou Ralph Gomes. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.